Bom dia! Hoje é terça-feira, 22 de fevereiro de 2022. Estamos aqui para mais um dia de meditação na Palavra de Deus, logo de manhã. Livro Segredo do Contentamento, capítulo 5, Encontrando Contentamento na Aflição. A aflição é o nosso maior teste de contentamento. Quando o nosso mundo está desmoronando, a confiança na soberania de Deus vacila e uma disposição mental, antes pacífica, cede à inquietação. Quando nossa fé é desafiada, temos a oportunidade de descobrirmos até onde vai o nosso contentamento. Quando vem a enfermidade, quando os exames confirmam que aquela mancha é um câncer, quando perdemos o emprego, quando um filho é levado, quando o nosso bom nome é difamado sem razão, como respondemos? Paulo aprendeu o segredo de estar contente em cada situação da vida. O livro de Filipenses demonstra isso, a começar pelo fato de que Paulo escreveu essa alegre carta quando estava na prisão. O que o sustentou durante suas dificuldades e provações? Como conseguiu encontrar contentamento em meio às mais difíceis circunstâncias? O motivo do contentamento de Paulo em meio ao seu sofrimento é o reconhecimento de que as aflições são inevitáveis. Cristo deixou isso claro para Paulo em sua conversão. Em Atos 9, após aparecer a Paulo na estrada de Damasco, o Senhor instrui Ananias a procurar Paulo e impor as mãos sobre ele. Ananias hesita, temendo pela própria segurança, mas Cristo responde: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Atos 9, de 15 a 16. A conversão de Paulo foi um chamado ao ministério, mas foi também um chamado ao sofrimento. Sua pregação e suas cartas estão permeadas de sofrimento, e não somente o dele próprio, mas também do caráter inevitável do sofrimento para todos os cristãos. Paulo instruiu as igrejas recém-formadas de Listra, Icônio e Antioquia que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14, 22. Ele diz a Timóteo que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3,12. É algo simplesmente inevitável, mas, principalmente, é um dom. Paulo escreve aos Filipenses: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Filipenses 1, 29. Tanto crer quanto sofrer são concedidos, e isso significa que são dons de Deus. Já descobrimos que Paulo desejava conhecer Cristo e o poder de sua ressurreição, mas também desejava participar dos sofrimentos de Cristo. Filipenses 3, 10 e 11. Parte da união do crente com Cristo, um tema relevante nas cartas de Paulo, é que ele participa do sofrimento de Cristo. Paulo aprendeu bem essa lição na estrada de Damasco, quando Cristo lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Considerando que os cristãos estão unidos a Cristo, quando eles sofrem, Cristo sofre. O próprio Jesus ensina que o sofrimento dos cristãos está diretamente relacionado ao sofrimento dele e diz a seus discípulos que o mundo irá odiá-los porque o odeia. João 15, 18 a 19. E ele prossegue dizendo: Se me perseguirem a mim, e de fato perseguiram, também perseguirão a vós outros. João 15, 20. E mais uma vez ele os instrui: Estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Precisamos reconhecer a inevitabilidade do sofrimento e das dificuldades. Todos sofrem. Não podemos escapar de doenças, relacionamentos fracassados, morte de entes queridos, derrotas e dificuldades. Tudo isso é simplesmente parte de um mundo caído. Porém, os cristãos, especialmente, enfrentarão perseguições de diferentes tipos. Aceitar a realidade do sofrimento é grande parte da batalha por contentamento em meio às nossas aflições. Nós também podemos aprender muito estudando as reações de Paulo diante de suas aflições. No primeiro capítulo de Filipenses, Paulo oferece uma análise sobre sua prisão atual.
Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousem falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Versículos 12 a 18. Essas palavras nos ensinam várias lições. Número 1. Encontramos contentamento quando transformamos nossas aflições em misericórdias. Em primeiro lugar, encontramos contentamento em meio à aflição, quando reconhecemos que Deus está trabalhando em nossas dificuldades. Quando fazemos isso, passamos a enxergar nossas aflições não mais como dificuldades ou inconveniências, mas como misericórdias de Deus. Paulo deixa claro que seu aprisionamento, além de não ter impedido a proclamação do Evangelho, o fez avançar. Primeiro, o Evangelho é pregado entre a guarda do palácio. Essa guarda era um grupo de soldados de elite encarregado de tarefas importantes e de prestígio e que normalmente recebia em dobro. A prisão de Paulo forneceu-lhe uma oportunidade singular de alcançar para Cristo aqueles soldados e de alcançar outras pessoas por meio deles e de todos os demais. Filipenses 1,13. Além disso, a prisão dele encorajou outros a pregar o evangelho sem medo. Outros cristãos se depuseram a pregar Cristo durante todo o tempo em que Paulo esteve confinado. Longe de se intimidarem com as circunstâncias que o apóstolo enfrentava, eles se encorajaram e fizeram o que Paulo não podia fazer. A propósito, esse padrão se repete na história da igreja. Há vários anos, um missionário chamado Chet Bitterman, tradutor na Bíblia na Colômbia pelo Instituto Wycliffe, foi feito prisioneiro por um grupo guerrilheiro e ficou no cativeiro por 7 semanas. Por fim, foi morto a tiros. Isso impediu outros cristãos de entrarem na obra missionária? Pelo contrário, o Instituto Wycliffe relata que no ano seguinte dobrou o número de pessoas se inscrevendo para relatar e realizar ministérios em outros continentes. Tertuliano, um dos pais da igreja, disse uma frase que ficou muito conhecida: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Deus tem continuamente levantado um poderoso exército das cinzas, da aflição, a fim de cumprir seus propósitos. No entanto, uma coisa é reconhecer que Deus trabalha usando dificuldades e tragédias, e outra coisa bem diferente é olhar para as nossas aflições, encarando-as como misericórdias de Deus. É dessa perspectiva, porém, que precisamos. Hebreus 12 nos exorta a aceitarmos as dificuldades como disciplina de Deus. Essa passagem tem muito a nos ensinar sobre a soberania divina. A dificuldade em questão é a perseguição vinda claramente de homens ímpios e incrédulos. Contudo, o autor da carta aos Hebreus também a considera como vinda de Deus, que disciplina seus filhos e os trata como um pai trataria seus filhos amados. O fato de que provações vêm tanto da parte de homens pecadores quanto de Deus é difícil de entender, mas é coerente com o ensino bíblico. Os irmãos de José o odiaram, maltrataram e o venderam como escravo. Entretanto, embora José não aprovasse as ações pecaminosas de seus irmãos, ele sabia que Deus estava no controle e atuando. Intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50, 20. Uma parte importante do processo de transformação de nossas aflições em misericórdias é desenvolver uma visão da soberania de Deus em todas as coisas, reconhecendo que Ele faz tudo para a sua glória e para o nosso bem espiritual. Uma das passagens mais comoventes dos escritos de João Calvino é sua reflexão sobre a morte de seu filho. Após escrever seu pesar, Calvino fala a respeito de Deus, mas Ele é nosso Pai. Ele sabe o que é melhor para seus filhos.
Isso é parte do ministério e do mistério do contentamento. Ele difere radicalmente do pensamento do mundo, que diz que o contentamento é obtido quando ficamos livres de aflições. O cristão encontra contentamento em meio às aflições, transformando-as em misericórdias. O ponto não é que saímos à procura de dificuldades ou que festejamos nas provações. O cristianismo não tem nada a ver com masoquismo. Quando, porém, somos afligidos, reconhecemos a mão de Deus agindo e percebemos suas misericórdias em meio ao sofrimento. Charles Spurgeon contou a história de um pintor famoso que estava trabalhando numa plataforma elevada na Catedral de São Paulo, em Londres. Enquanto examinava sua obra, começou a afastar-se lentamente para ter uma visão melhor. Logo, seus pés estavam na beira da plataforma. Um de seus assistentes percebeu o perigo, mas não quis gritar por medo de assustar o pintor ou fazê-lo virar e sofrer uma queda fatal. Pensando rapidamente, o assistente pegou um pincel, mergulhou na tinta e atirou na obra do artista. Aquilo que enfureceu o pintor, que veio na direção do assistente para repreendê-lo. Foi então que percebeu que a ruína da sua obra significara também sua própria salvação. Nossas aflições são misericórdias de Deus. Essa será uma semana muito especial com esse capítulo. Quando eu estava lendo o livro pela primeira vez, eu fui muito abençoada com essas questões. Porque quantos de nós hoje, nessa manhã, não estamos passando por tantas lutas e dificuldades? E é justamente aí que o Senhor vem e preenche o nosso coração com a sua palavra. De que Ele sim, Ele exige e Ele tem em nós, nesses momentos de aflições, um desejo de que tenhamos sentido a presença dEle em cada uma das aflições, em cada uma das dificuldades, sabendo que Ele exerce sobre nós misericórdias enquanto passamos por cada uma delas. Que coisa, não é verdade? Só aquele que já conheceu Jesus intimamente, que já experimentou da doce presença do Espírito Santo de Deus, governando, acalmando, direcionando a sua vida, é capaz de entender essa questão. Cada aflição que enfrentamos, cada dificuldade que passamos, faz parte das misericórdias do Senhor sobre a nossa vida. O Senhor está nos forjando, o Senhor está tratando no nosso coração, mas ao mesmo tempo trazendo para nós soluções, ao mesmo tempo trazendo para nós respostas que só Ele saberá e nós talvez nesse mundo não entenderemos, mas lá na frente seremos capazes de compreender tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Portanto, nesse dia, aprenda com o apóstolo Paulo, vamos aquietar o nosso coração, crendo de que tudo o que estamos passando, nada é inevitável. Nós sabemos que no mundo teremos aflições, mas temos a certeza de que o Senhor está conosco e todas elas serão passadas com muito vigor, com muita disposição, porque o Senhor nos promete estar em cada uma delas. Amém, queridas? Vamos orar. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez pra gente, Pai. E eu peço que cuide das pessoas que estão aflitas, Pai. E eu peço que cuide das pessoas que estão doentes. Eu peço que mude o coração delas, Pai. E eu peço que tudo esteja bem com elas. Eu peço que elas estejam bem. Mas que Jesus cuide delas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Hoje tivemos a participação do Rafinha, meu filhinho mais novo, e eu senti no coração de deixar ele orar. O Senhor ouve o coração da criança e por isso nós nos achegamos na presença dele nesse dia. Que o Senhor cuide do seu coração, minha querida. Que o Senhor acalente o seu coração e tenha misericórdia de você e de mim com as nossas aflições. Um grande beijo, fiquem com o Senhor e até amanhã, se Ele nos permitir. Tchau. Tchau. Traz-nos paz ao coração.
Bendita hora de oração, produto só da devoção, que eleva ao céu o seu odor em doce cheiro ao meu Senhor. E fim da hora da aflição, os dias maus, a tentação, então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Bendita hora de oração, pois liga-nos em comunhão e traz-nos fé e mais amor, enchendo o mundo de dulçor. Desejo a vida aqui findar com fé, amor constante, orar depois da morte do pavor. Então será sim só louvor depois da morte do